We have one mission at SunGrow Americas, transitioning the world to cleaner and greener energy solutions. The team is proud to have reached 20 gigawatts of clean power deployed across North, Central, and South America. One small step towards achieving clean power for all. Vem ser o winner. 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 Vem ser o winner com a gente. Vem ser o winner. 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 Cara, vem ser o winner. Estamos de volta. Gostaria de relembrar um detalhe super interessante acerca do crachá de vocês. Eu falei hoje pela manhã, mas é interessante a gente relembrar. Esse crachá, ele foi produzido em papel semente. É um papel artesanal, ecológico e reciclado, que recebe sementes de flores, de hortaliças e temperos na sua fabricação. Depois do evento, na sua casa, você pode molhar o papel e plantar em um vaso ou em uma horta, promovendo assim a vida no lugar do lixo. Bem interessante, não é mesmo? Bom, e vamos agora ao terceiro painel do nosso dia. Eu gostaria de convidar ao palco, por gentileza, a coordenadora estadual da Besolar no Rio Grande do Sul, Mara Schoenberg. Por gentileza. Convido também o superintendente da Copel, Júlio Omori. Muito obrigada. E, bom, gostaria de apresentar a Mara, ela que é graduada em Ciências Contábeis, especialista em Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica com MBA em Marketing, fundadora da Sol Energia, empresa focada em energia solar com atuação no sul do Brasil. E, em 2017, ela participou da fundação do G5, grupo de 8 empresas que atuam na área da energia solar. E no ano de 2020, assumiu a coordenação da Besolar no Rio Grande do Sul, a quem eu passo a palavra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho só em pé aqui, mas eu falo que quem ficou até esse horário aí já está de parabéns, né? O dia inteiro de informação, de palestra. Então, para a gente dar sequência agora nesse novo momento, e para a gente identificar também o público que ainda está aqui, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui é integrador de energia solar? Trabalha com integração? Metade, mais ou menos. Distribuidor? Então, eu acho que a maior parte do público que nós temos aí é de integração, né? Empresas de integração de energia solar, assim como eu também lá no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de dar os parabéns a todos vocês, porque são guerreiros, né? Esse mercado aí, hoje a gente estava falando, não é para fraco, não. Então, é um desafio atrás do outro, uma vitória após a outra, e a gente está aí, né, firme e forte, tentando levar e solarizar aí o nosso país cada vez mais, com mais energia positiva. Falando um pouquinho ainda sobre o mercado, né? A gente está falando sobre o sul do Brasil, dentro desse contexto a nível de Brasil e dentro desse cenário que a gente viveu agora, que é o cenário de crise energética, de termos que ligar as termoelétricas, de aumento de custo de energia elétrica. Acho que pode passar aí a apresentação para a gente falar rapidamente. O passador está aqui, eu que passo. É o horário, né? Então, no ano passado, a gente viveu aí a grande crise energética e temos aí um dado bem importante que não é novidade para nenhum de nós aqui presentes, que foi os significativos aumentos na conta de energia. Né? A gente fala aí
O IBGE traz aí um aumento acumulado de em torno de 25%. A conta de energia puxou o índice da inflação aí em alguns meses. E temos aí a bandeira tarifária, que também tem um reflexo muito grande na conta de energia. Então, paralelo a isso, temos aí um cenário muito favorável, onde o solar ele entra como uma solução efetivamente para a redução de custo de energia elétrica. E temos uma lei que foi aprovada em janeiro, que nos mostra que o nosso ano vai ser desafiador no sentido de atender toda essa demanda. E vocês já devem ter percebido esse aumento de demanda também aqui nos outros estados. Mas o que eu acho bem interessante, quando a gente olha os números da região sul, e hoje a Liciane falava mais cedo que o Paraná estava lá em 6º lugar, Santa Catarina em 5º, Rio Grande do Sul em 3º em potência instalada. Mas somando os 3 estados hoje, a gente tem mais de 22%, 23% de tudo que está instalado no Brasil. Então, esses 3 estados têm uma representatividade muito grande no nosso setor. E se analisarmos nesse contexto, podemos dizer que nós não temos, talvez, a melhor radiação, comparado com alguns outros locais do Brasil. Não temos a maior tarifa de energia, comparado a alguns outros estados. E também não temos a melhor legislação, por exemplo, se compararmos lá com Minas Gerais, né, e vizinhos. Então, nós estamos num mercado onde o consumidor tem consciência de que o solar é uma solução, e nós estamos num mercado onde nós, empresas que trabalhamos nesse setor, somos os responsáveis por esse crescimento. Nós que levamos a informação e o conhecimento até as pessoas, até as empresas, e a partir disso desperta-se o interesse e se busca essa opção de estar fazendo o seu próprio investimento. Então, sim, nós temos um grande caminho aí de crescimento, de possibilidade de expansão, e esse ano é um ano muito importante nesse sentido. Mas nós temos, sim, uma região sul muito forte e muito aberta para receber essa tecnologia. Precisamos aproveitar esse momento da melhor forma possível para que tenhamos os nossos melhores resultados. E eu sempre digo que o ano não termina o solar não termina em 2022, né? A gente que acompanhou aí todo esse processo, todos esses anos de discussão junto à ANEEL, todo esse esforço para que tivéssemos, de fato, uma lei que, como bem dito hoje, talvez não seja o ideal, a lei dos nossos sonhos, mas é uma lei que veio, de fato, para trazer segurança jurídica, que veio, de fato, para nos auxiliar a nos organizarmos, olharmos para as oportunidades que o mercado nos apresenta e, dessa forma, construirmos e darmos continuidade aos nossos negócios. Então, eu tenho certeza que nós vamos continuar tendo crescimentos exponenciais e que o setor vai estar se adaptando a esse novo modelo de acordo com que as mudanças vão acontecendo. Então, se a gente olhar, né, o crescimento realmente é exponencial. A potência que a gente teve instalado até final de 2020 acumulada foi de 1.245. E só no ano de 2021 nós instalamos essa potência. Então, nós dobramos no ano de 2021 tudo que nós tínhamos instalado nos 10 anos anteriores. E pelas projeções, se imagina que este ano de 2022 tenhamos novamente uma instalação praticamente na mesma potência do que foi instalado nos últimos 11 anos. Então, isso nos mostra o quão grande é esse mercado, o quanto de potencial a gente tem aí para desenvolver. E no painel anterior, a gente falava de linhas de financiamento. E o quanto essas linhas são fundamentais para que o negócio aconteça. Porque hoje, para fazer o investimento, eu preciso, de fato, ter uma linha de financiamento que traga o benefício, aí, muitas vezes, de poder trocar a conta por parcela e, assim, ter o melhor resultado. Então, a gente tem também o gráfico que mostra dentro da região sul, né, os nossos 3 estados aí, em número de instalações
e número de unidades consumidoras que recebem o crédito de energia. Então, nós finalizamos o ano de 2021 com 242 mil unidades consumidoras recebendo crédito, o que, ao mesmo tempo, também não é um número tão alto se a gente considerar tudo que a gente tem aí de potencial de instalação. E esse gráfico é um gráfico que eu gosto bastante, porque ele demonstra como que essas instalações elas estão divididas hoje, né, aqui na região sul. Então, se a gente olhar em percentuais, em número de sistemas, o residencial ele representa 69%. Até porque, mesmo os valores sendo menores, né, em quantidade de instalações, é o que tem de maior representatividade. Seguindo aí pelo comercial e serviços, com 13,9%, e o rural, com 12,9%. E ainda temos a indústria aí, com poucas unidades consumidoras, representando 3,8%. Mas, ao longo do tempo, quem recebe esses gráficos, os infográficos da Besolar, também vai ter essa percepção de que esse gráfico ele vem mudando. O rural tem tido um crescimento significativo em todo o Brasil, assim como o comércio e a indústria têm crescido. Só que, em função do número de instalações residenciais, automaticamente esse número vai puxar para cima a quantidade de instalações em residências. Quando a gente fala em potência instalada, esse cenário ele já muda um pouco. A gente vê aí que o residencial continua na frente, com 41,5% de tudo que a gente tem instalado, mas o comercial ele já representa 28,8%. Então, ele passa a ter uma representatividade bem interessante. Seguido aí pelo rural, com 18%. E aí, de novo, chama a atenção quanto esse indicador tem crescido em toda a região sul, né? A gente tem uma região, os 3 estados são estados com bastante potencial de crescimento no rural, e isso tem acontecido, a gente tem vivenciado isso no dia a dia. E a indústria tem aí os seus 10% em potência instalada, até porque, normalmente, mesmo em pequena quantidade de instalações ainda no setor industrial, eles têm, normalmente, são potências de usinas maiores, então acaba já tendo uma representatividade maior. Mas esse é o gráfico que mostra hoje como estão distribuídas as instalações aqui na região sul do Brasil. E, sim, né, é um assunto que a gente traz sempre e precisa ser reforçado todas as vezes. Quais são os benefícios, né, de que maneira a GD traz, de fato, benefícios para a sociedade. A gente está aí diante de uma lei que vai mudar o sistema de compensação pelos próximos anos, e ali na frente a gente passa a ter essa discussão com a ANEEL de cálculo de pesos de benefícios e pesos de custos da geração distribuída. Então, esses pontos eles sempre são muito importantes de serem levantados, de serem comentados, inclusive quando a gente está levando esse assunto para a sociedade, para um consumidor, para um cliente, para um fornecedor, a gente está sempre reforçando o quanto esses benefícios são importantes. Então, a economia de água nas hidrelétricas, eu gosto muito da ideia de pensar na hidrelétrica, de fato, como a água da hidrelétrica como armazenagem de energia, para ser utilizado quando realmente a gente precisa, porque está ali armazenado. E a gente poderia utilizar muito mais o solar em dias de sol e utilizar a hidrelétrica menos e realmente quando necessário, e não ao contrário, como a gente vem fazendo hoje. Então, a economia de água é um fator importante e a GD traz, de fato, esse benefício. Reduz o uso das termoelétricas, né, e a gente sabe disso, ano passado todo mundo aprendeu muito sobre esse assunto. Evita o uso das redes de transmissão. Hoje nós temos mais de 4,5 milhões de quilômetros de rede. Então, quanto a gente tem de perdas, né, nesse sistema aí, que é o último item que fala aí, mas as perdas elétricas são um peso hoje na conta de energia, e quando eu evito o uso das redes, eu acabo tendo essa economia. E posterga novos investimentos em geração, transmissão e distribuição. Esses benefícios são compartilhados com todos os consumidores, reduzindo as suas tarifas.
Então, isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes a gente ouvia falar, né, o quanto a GD gera de custo e quanto quem não tem a sua usina solar paga, tem de benefício, e quem não tem paga essa conta. Então, quanto de benefício a gente traz para quem não tem a sua usina solar e está tendo uma redução na sua tarifa de energia em função de todos esses benefícios aqui levantados. A GD não é remunerada por esses benefícios, ela só compensa energia. Em alguns estados, a gente ainda tem as questões tributárias específicas, né, que pagam o ICMS de uma parte da conta, que é a parte da TUSD do uso do sistema de distribuição. Então, se a gente olhar isso no mundo e no Brasil, né, a gente pode dizer que no Brasil vários países já possuem milhões de sistemas instalados, então a gente está, sim, atrasado nesse sentido. Né? Alemanha, Austrália, China, Estados Unidos, Índia, Japão, Reino Unido, entre outros, estão muito na nossa frente. No Brasil, temos apenas 765 mil consumidores que utilizam geração distribuída, solar fotovoltaica. Apenas 0,8 dos 88 milhões de consumidores cativos. Então, esse é o gigante mercado que está aí na nossa porta, que está aí disponível para ser desbravado, e que a gente possa enxergar essas oportunidades, e a gente sabe dos desafios, e por isso que eu falei no começo, que quem está nesse setor, que esse setor não é para fracos, porque todo dia tem uma nova notícia de fim de mundo, né? Uma delas agora é o ICMS, o IPI, muda a lei, não muda a lei. Então, e aí falta produto, e tem lockdown na China, e não vai ter embarque, não vai ter mercadoria, e sobe preço, e o dólar sobe, o dólar cai. Então, a gente vive aí numa montanha-russa diária, e a gente tem que também estar olhando para o nosso horizonte e enxergar as oportunidades, porque senão a gente fica deprimido. E tenho certeza que tem poucos setores com esse potencial de crescimento que a gente tem no solar. Claro que eu gosto sempre de reforçar a importância de estar buscando qualificação, e todos os que estão aqui hoje estão nessa busca, porque estão aqui compartilhando conhecimento, conhecendo outras pessoas, e isso é muito importante e faz a diferença ali na frente. Quando o mercado começar a se ajustar, né, quem realmente vai continuar fazendo esse setor crescer são as empresas que buscam conhecimento e buscam se atualizar e buscam estar à frente desse mercado. Então, temos aí um mercado gigante de oportunidades, e dessa forma, eu espero que a gente tenha muito sucesso nesse ano e nos próximos também. Muito obrigada. Muito obrigada, Mara. E neste momento gostaria de passar a palavra ao superintendente da Copel, Júlio Omori. Júlio é engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica e informática industrial pela UTF-PR. Superintendente na Copel Distribuição, onde atua há 19 anos. Professor dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Energia na Universidade Positivo. Júlio, por gentileza. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né, da B Solar para falar um pouquinho sobre dois aspectos aqui que eu gostaria de explorar na minha apresentação, que é um pouquinho dos dados de conexão do Paraná, mas acho que vocês passaram um dia vendo dados, né, exponenciais de crescimento. Então eu aproveitei e trouxe alguns cases aqui, como que nós estamos vendo o mercado para o futuro, que assim, definitivamente ele não se resume em conectar em paralelo com a rede. Nossa visão do outro lado do sistema é que qualquer um que gere, mesmo a microgeração, possa prestar um serviço para a rede, que tem potencial para transformar o setor definitivamente, um setor que tem uma tradição aí de mais de um século, né, de quem gera, transmite, distribui, depois consome. É um sistema que vai efetivamente ser um sistema ativo, uma rede ativa, onde as micro-redes, as mini-redes e a energia inteligente vai fazer uso de todas as fontes de geração. Então eu trouxe alguns casos aqui, que a gente está estudando, que nós estamos avançando, e deixando daí, eventualmente, até dúvidas e questionamentos. Alguns já me perguntaram sobre os processos, né? Como que a gente tem lidado com os processos de conexão. E o desafio de dar conexão em todos essa demanda exponencial, né? Nós temos um desafio de acompanhar essa demanda exponencial.
Eu comecei a me envolver em projetos lá na Copel em 2008, projetos de microgeração de energia, geração em BT. 2008, ninguém nem imaginava, né, em ter geração. Nós tínhamos geração para sistemas isolados, né? A lei diz que as distribuidoras não podem ter ativos de geração de energia, a não ser para atender sistemas isolados. Então, aqui no litoral, nós tínhamos alguns sistemas já com bateria, bastante dificuldade para atendimento, né, porque o local, às vezes, inóspito e bateria com tempo de vida ruim, eficiência de painéis também baixa. Nós, antes, então, em 2008, era essa nossa experiência. Em 2008, nós fomos desafiados pelos produtores de biogás lá no oeste do estado do Paraná e propusemos uma solução de conexão em baixa tensão, onde o grande problema não era técnico, eu diria assim que nunca foi técnico. Nós sempre tínhamos alguma desconfiança no sentido de energização do nosso sistema, mas depois isso se mostrou algo extremamente robusto, eficaz. Então, vocês energizarem o sistema da distribuidora hoje ou de qualquer sistema elétrico é algo completamente improvável, para não dizer impossível, principalmente a fonte solar. Já tivemos acidentes com gerador, com máquinas síncronas, máquinas rotativas. Tivemos acidentes de desligamentos programados, alguém deixou uma máquina ligada e energizou a rede, tivemos um acidente fatal. Algo que a energia solar por si, não só solar, né, o que passa por um processo que tem um conversor, né, um inversor, mantém o anti-ilhamento com uma precisão muito grande. Então, era essa a nossa preocupação lá atrás, mas também a segunda preocupação, talvez a maior, fosse como que poderia vender essa energia naquela época. Só poderia vender energia firme, com contratos pesados, né, formais, via câmara de comercialização de energia. De longe não existia essa possibilidade de compensar que tem hoje. E em 2009 nós propusemos para a ANEEL, então, a execução de um projeto piloto. Em 2008 foi lançado, não foi lançado, mas o módulo 3 do PRODIS estava em discussão. Foi executado lá em 2010, né? Vinha desde 2006. Lá no módulo 3 é que diz, tecnicamente, como que você faz alguns tipos de conexão. A gente estava trabalhando nisso. Mesmo lá na Brade, quando a gente trabalhava, o pessoal falava, não, isso aí esqueça. Não vamos nem perder, a Brade é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, né? Não perder tempo com geração em baixa tensão, isso aí é uma fantasia, né? Eu lembro bem das discussões, ninguém queria discutir isso. E a nossa proposta em 2009 da Copel foi, compramos energia, fazemos uma chamada pública, hoje existe um mecanismo para a distribuidora comprar energia, até 10% do seu mercado, eu vou mostrar uma iniciativa nossa, nós fizemos uma chamada pública para comprar energia, e compramos energia desse pessoal que fazia a conexão do biogás, e foi a primeira conexão em BT com compra no Brasil. Aí foi um projeto piloto com a ANEEL, mandando relatório mensal. Não vou dizer que isso gerou a 482, é muita presunção, né? Mas deu muitos insights, né? A partir disso, houve toda a discussão da 482, a gente começou a discussão em 2010, já da 482, 2011, todo o processo de consulta pública, audiência pública, contribuições. Eu arrisco dizer que foi, não, a ANEEL fala, né, que foi o processo que teve o maior número de contribuições da história, né? É impressionante o envolvimento que teve aí de todos os interessados pelo processo. E já em 2011, 2012, nós nos adiantamos lá na Copel, e todo o processo que vinha de conexão, nós fazíamos uma série de testes no sistema, principalmente seguindo o roteiro de testes que tem hoje do Inmetro, já sem ter Inmetro, né? Por isso que aquela curva começa lá em 2012 e praticamente não se mexe em 2012 até chegar em 2015, 14, 15. Porque essa questão da homologação estava indefinida. O Inmetro, como é que o Inmetro ia fazer, o protocolo. Então a gente fazia uma acreditação, né? Fazia uma acreditação daqueles equipamentos de fora que tinham sido homologados lá fora e que faziam rastreabilidade com o Inmetro. Então a gente avaliava isso e fazia uns testes práticos lá. E fizemos mais de, acho que devemos ter naquela época, assim, um banco de dados dos maiores, dos testes, dos primeiros inversores. E tivemos, as conclusões foram essas, pessoal. Nossa maior preocupação, qualidade de energia, não tem. Uma lâmpada LED ou fluorescente que você não cuide aqui, distorce muito mais a rede que um sistema solar ali que mantém uma distorção, um THD, né, da corrente muito baixa.
A outra preocupação era do ilhamento. Chegamos a montar um circuito ressonante, para quem não é da área elétrica, né? Circuito RLC ressonante. Era para simular que a rede saía, mas mesmo assim tinha grande potencial de se sustentar. E nisso, a gente percebeu que aqueles 2 segundos de desconexão, quando falta a rede, era uma eternidade. Todos, praticamente, até microinversores saíam antes. Deu bastante segurança. E com os processos de homologação nos diversos laboratórios, obviamente que o processo começou a ganhar força e ganhou mais força também com o aumento da energia, com a redução dos custos, com o aumento da eficiência dos sistemas, que isso vocês conhecem bem. Então, são 2 pontos aqui que eu gostaria de explorar. Os dados, né? Os dados estão aqui. Para nós, tem uma pequena diferença. Ó. Micro e mini geração, aqui no estado do Paraná. A gente chamou Copel no estado do Paraná. Mas veja que aquela pizza do residencial ali é meio parecido, né? Só que na nossa conta aqui no Paraná, número de UCs já passou de 100 mil, só no Paraná. Então, eu entendo os dados que vêm, que são oficiais ali da ANEEL, né? Mas nós temos um delay para repasse dessas. E o número de pedidos e conexões já passa de 5 mil por mês, né? Então, cada dia que você passa ou que você deixa de atualizar lá na ANEEL, já tem um resultado diferente. O que preocupa aqui, efetivamente, não tem pointer, né? Bom, é essa exponencial, né? É da energia injetada e a amarelinha ali é do número de consumidores. E trouxe aqui também a comparação das fontes, né? Praticamente, ó, na microgeração, 100% é solar. Da mini geração, 93% é solar. Então a gente tem ainda operando aqui em sistema de compensação, CGHs, né? Que ela foi baixada um pouco a potência. E tem biomassa, que a biomassa vem inclusive do biogás que eu comentei para vocês. Então, esmagadora a questão, não sei se eu não acabei não acompanhando a apresentação do Erlon, né? Que ele está lá com o Renova Paraná. Também lá mostra, né, um impulso muito grande com a solar. A solar, o Renova é para a área rural, então a conexão para a área rural. Então são dados assim significativos. Nós estamos aqui no Paraná, estamos executando o maior programa de eletrificação, reeletrificação, né? Nós já temos a universalização da energia desde 2012. Não tem mais nenhum consumidor no Paraná sem energia, a não ser naquelas regiões onde o próprio órgão ambiental tem restrições seríssimas, né, que a gente ainda discute. Mas, quando falo de reeletrificação, é um programa que está fazendo o trifaseamento de redes de 25 mil quilômetros de rede, 2 bilhões de reais de investimento para a área rural, cuja principal reclamação para nós era ter um sistema monofásico, quero gerar mais de 20 kW, né, e como é que eu faço com inversores monofásicos com uma potência dessa? É interessante, o pessoal bem criativo, tinha vários arranjos assim, diferentes na tentativa de fazer essa conexão. Com o sistema trifásico a gente está dando essa condição. Que outras ações então aqui na Copel que nós estamos promovendo e entendendo assim, pessoal, esse é um movimento, tá claro, né? Nós não discutimos a importância, nós entendemos, inclusive na lista de benefícios que estão aqui de geração distribuída, eu vou apresentar mais um, que para nós é fundamental, e contribui muito para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia, tanto para o lado do sistema elétrico, quanto do lado do próprio consumidor. Então, nós acreditamos muito nessa questão das micro-redes. Mas antes disso aqui, o nosso interesse, né, quando a gente fala aqui do futuro do setor elétrico, nós sabemos aqui que o sistema tradicional ele está aí se mostrando, vamos dizer, com os dias contados, né? Cada um tem a sua função, o sistema não vai ser desmontado. A gente precisa de alguém que sustente a estabilidade do sistema. Mas nós sabemos que o mundo está se transformando em algo parecido com isso, com uma conexão muito forte aqui, né, do que a gente chama de recursos energéticos distribuídos, que é o verdinho, né, e inclui a solar aqui, apesar da representação da só eólica, né, que aqui nós temos na distribuição a alta, média e a baixa tensão mostrada lá para o lado do consumidor. Então essa revolução está acontecendo, trazendo mais complexidade, trazendo a possibilidade de armazenar energia. Eu acho que talvez esse seja o ponto mais disruptivo que nós estamos avaliando, tentando usar isso a favor aí do sistema elétrico, né? Ou a bidirecionalidade de dados, vindo da digitalização das redes,
e a bidirecionalidade da energia. E o consumidor que está lá, né, o nome era consumidor, né? Claro, agora ele vai estar lá empoderado. Numa abertura de mercado aqui no Brasil, que está se desenhando sem precedentes, né, onde o consumidor vai escolher efetivamente a sua fonte e seu fornecedor de uma forma mais categórica. A princípio, aqui está se caminhando para que nós, distribuição de energia, não façamos mais, inclusive, o papel de arrecadação. Vai entrar mais um elemento de comercialização de energia e nós vamos ficar com o mercado fio, mas o nosso interesse é fazer a gestão desses ativos. É aqui que está o ponto aqui mais importante. Essa potência entrando no nosso sistema é algo que pode gerar sobretensão, pode gerar algum excesso de perda, pode gerar instabilidade, pode gerar sobrecarga. Nós estamos liberando os nossos processos lá, não estou dizendo de uma maneira automática, estava conversando com um colega aqui, não, vocês estão rápidos para provar, né? Nós colocamos um robô para analisar projeto e tal, tem suas deficiências, mas dá respostas um pouco mais rápidas, ele está tentando acompanhar, tem suas imperfeições, mas nós não estamos analisando muito bem a rede. Então a gente está liberando os acessantes de geração que tem um perfil diferente do perfil de consumo, que esse já é conhecido por décadas. Quando você vai fazer um projeto elétrico de uma residência, de um comércio, de um prédio, você conhece os hábitos de consumo de décadas. Você usa os fatores ali prontos por décadas. Quando você tem uma geração distribuída, não existe mais essa lógica. Dependendo da fonte, também você precisa analisar com mais detalhes. De tarde, onde você tem o maior pico de energia injetada na rede, pode acontecer nos seus fatores de coincidência que os transformadores fiquem sobrecarga. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Pode gerar problema? Se gerar problema, nós temos que resolver, é a parte da rede. O que nós queremos com isso é não ficar dizendo o seguinte, a geração pode causar problema, vamos usar o máximo possível a GD a favor do consumidor. Alguém tem que organizar, tem que ter um sistema que faça a gestão de energia. E isso a gente tem feito bastante investimento. Primeiro, nós estamos hoje, atingimos 5% todos os consumidores do Paraná com smart meters. Nosso projeto até o final do ano vai levar redes inteligentes para 1/3 do estado do Paraná. Nós entendemos que essa observação e controle vai dar a segurança necessária para que no futuro a gente consiga lá fazer interface com vocês, nós conversando com os inversores de vocês, limitando alguma potência, mexendo no fator de potência. Bom, mas vai desotimizar meu sistema. Não, espera aí, mas vocês vão receber como serviços ancilares, como acontece em outros locais. A tomada de subsídio 11 da ANEEL é perfeita nesse sentido. Não sei quem participou aqui da tomada de subsídio 11. Quem não participou, eu recomendo ler ela. Foram 27 perguntas que a ANEEL fez. E nós colocamos várias condições lá. Nós queremos usar a geração distribuída mais a nosso favor. Mas para isso precisa ter lá uma remuneração adicional para quem tem esses ativos. Tá? Então nós estamos olhando isso para fazer essa gestão. Nos colocamos como um dos principais candidatos a fazer a gestão energética do sistema e interagir aí com toda essa complexidade. A primeira iniciativa nossa virou um sandbox. Sandbox é um piloto regulatório. Ficou famoso, mas infelizmente não teve nenhum que aderiu. Então nós voltamos para a prancheta e estamos trabalhando de novo. Nós fizemos ano passado, de forma inédita, essa proposta de fazer aquisição de até 50 megawatts médios de geração distribuídas de plantas de 1 a 30 megawatts. Estamos estudando esse 1 a 30, até eventualmente para baixar isso aí. Mas com o objetivo de, quando tiver a falta no sistema, efetivamente a geração distribuída consiga sustentar. Claro que no caso da solar, né, aí vai passar por um sistema que acumule energia também, ou um sistema híbrido. Né? São essas duas condições. Mas nós entendemos que foi um avanço, porque eu não posso remunerar quem tem GD para atender o sistema e os vizinhos quando você está em contingência. Não existe a regulamentação. Então nós propusemos isso para a ANEEL, nós compramos a geração distribuída num valor que é mais alto do que normalmente nós compramos no mercado. No mercado o nosso mix é R$ 212, R$ 220 o megawatt-hora médio. Claro que quando tem que ligar térmica, quando tem alguma contingência, vai para a nossa conta também. Então o valor aumenta, por isso deixa até a própria energia solar mais competitiva. Nós saímos aqui com uma proposta de compra de R$ 311 o megawatt-hora por 5 anos. Também não foi atrativo no mercado.
Então nós estamos de novo na prancheta, para eventualmente aumentar esse valor e aumentar o prazo de compra, que era de 5 anos dessa energia. Aqui foi um avanço, foi no mês passado que a gente liberou isso aqui. Nós estamos autorizando a utilização do inversor híbrido. E temos feito até com o Erlon aqui, nós temos conversado com o pessoal muito da área rural. Nosso sonho é que os inversores híbridos entrem de forma decisiva nos processos críticos. Então nós temos aqui processos críticos, vou dar alguns exemplos. Cadeia do leite, sudoeste do estado do Paraná, é a maior do Paraná. A cadeia do fumo, que é a região sul também, né? Rio Grande do Sul tem. A gente tem uma série de problemas com fumicultores quando eles estão fazendo a secagem do fumo. E a cadeia do peixe. O peixe aqui também no oeste do estado do Paraná, como a cadeia da ave, é a maior do Brasil. A falta de energia para peixe, praticamente num período de 1 hora, quando você está numa determinada situação, começa a ter mortandade de peixes. A mesma coisa para aves. No caso das vacas, mastite, um monte de problema. Então, nós melhoramos o nosso DEC. DEC é a duração equivalente, cada consumidor fica sem energia por ano. O nosso DEC aqui no Brasil, em média, já foi 18, agora está em 11, né? Aqui na Copel é 7, e aqui de Curitiba é 3, um dos melhores do Brasil. Mas da área rural é 50, cada consumidor ficava 50 horas. Nós fizemos um esforço e estamos fazendo um investimento muito grande, abaixamos esse ano passado para 29. Em 4 anos saiu de 50 para 29, mas a velocidade com que não vou nem dizer o consumidor rural, o consumidor crítico de energia, que tem missão crítica na sua utilização, requer, ou seja, a velocidade de melhoria de qualidade é maior, muito maior do que a gente consegue trocar 25 mil quilômetros de rede. E nunca vamos chegar num sistema indestrutível aéreo desses rurais. Então nós estamos incentivando todas as participações da Copel nas feiras, aqui a gente leva, mostra, fizemos testes. Estamos convictos que é o futuro. É mais caro e tem a bateria. Mas nós entendemos como assim, você olhava a solar e enxergava a solar como mais caro e não tem um fator de carga tão interessante. E agora chegou no nível que está, e em termos de preço também competitivo, é a mesma situação que a gente imagina para os inversores híbridos. Estamos incentivando o máximo possível. Já temos inversores híbridos rodando. E a nova lei, não sei se vocês se atentaram a isso, ela colocou um texto lá que ela diz o seguinte: pode ter o sistema de geração com ou sem armazenamento. E agora tem que vir a regulamentação do armazenamento. Nós entendemos que se você tem a energia exportada à rede, vindo do armazenamento, ou vindo de uma fonte primária, ou vindo até mesmo de um elevador que está regenerando energia e mandando para a rede, se você tiver com os sistemas anti-ilhamento, independe do sistema. Se você quiser armazenar a energia e mandar num determinado horário, qual é o problema? Que o sistema está preparado. Aí entra a tarifa branca, a tarifa dinâmica, você pode fazer uma combinação mais interessante ainda. Vou acelerar aqui que acho que eu estou me excedendo aqui. Os nossos projetos então, na Ilha das Cobras, aqui em Paranaguá, inclusive, nós estamos com um sistema que nós vamos adotar lá dessa combinação. O diesel aqui é assim, o backup do backup do backup. É o que acontece lá com Fernando de Noronha hoje, né? Apesar que o diesel ainda, as energias renováveis não sustentam, né? Mas aqui Ilha das Cobras vai ter uma escola, né? De culinária, tem um projeto do governo que está acontecendo lá. E o sistema isolado, diferentemente da Ilha do Mel, que a gente tem conexão, né? Com o território, na Ilha das Cobras não tem, é 100 kW aqui, mas para mostrar o que nós estamos fazendo em termos de controle e gestão. Então, é um sistema lá solar, que envolve vocês, e aqui nós estamos com um sistema de baterias de lítio, BMS, e nós vamos sustentar todo o consumo, né, que é um consumo próximo a 100 kWh, com energia solar mais bateria, bateria mais energia solar, e o gerador como backup. Essa fórmula nós pretendemos levar para outros locais que têm energia, mas têm dificuldade no atendimento. A gente sabe que o consumidor pode ficar com mais de 100 horas. Nós temos, por exemplo, aqui na divisa com o estado de São Paulo, uma comunidade quilombola, que foi uma das últimas que a gente fez o atendimento. Se a fonte principal ela é interrompida por uma contingência, não tem estrada, a gente tem que abrir picada, tem floresta, tem reserva, tem 2 rios. O pessoal, para chegar lá, é uma maratona, né? Então, a gente está pensando em ter isso aí nos sistemas,
Estamos defendendo na ANEEL, inclusive já adiantando para vocês, que as distribuidoras elas possam investirem em sistemas de geração solar. Essa é a nossa defesa. Para quê? Para que nós possamos colocar vários sistemas, várias usinas que deem apoio ao sistema em pontos estratégicos, inclusive linkando com o que foi falado lá de postergação do investimento. Por que colocar mais uma subestação se eu estou com uma sobrecarga no meio da tarde e não colocar ali uma fonte que gere energia nesse mesmo horário, que possa ser mais competitivo? Não temos interesse em vender essa energia, temos interesse no serviço que a geração solar pode proporcionar ou qualquer outra fonte, né? Aqui, para quem não conhece, a região de Pinhão tem a maior usina do estado do Paraná, hidrelétrica, tirando Itaipu, né? Usina Foz da Areia. E a gente tem uma dificuldade para atender, onde está escrito Piquiri, ali é um alimentador inteiro, que atende a Vila de Faxinal do Céu, é um centro de treinamento nosso, do governo do estado. Então, quando a gente tiver perda da fonte principal, o sistema está dimensionado para isolar ali, abrindo esse religador disjuntor aqui, 5218, e chamando o sistema em microgrid para alimentar todos os consumidores. Não sei se alguém já teve em Faxinal do Céu aqui. Tem dezenas, quase centenas de casas lá, né? Então a gente vai fazer um gerenciamento pelo lado da demanda e fazer o ilhamento para mostrar, olha, isso aqui são projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL que a gente está trabalhando. Essa é a vista aqui da subestação, mostrando então em que âmbito que nós estamos trabalhando. E para não ficar aqui só tem projetos, estão testando, isso aqui está acontecendo na prática. Hoje é um gerador a biogás, mas poderia ser um sistema backup com baterias e solar. Então, a Granja Columbari, que foi o primeiro acessante de baixa tensão a vender energia aqui no estado do Paraná, que é a foto à esquerda, né? Quando tem uma ocorrência na rede RA1 e RA2, é o nosso sistema de automação de rede. Identificam o defeito, abrem e liberam aquele trecho aqui onde esse gerador alimenta os vizinhos. Já operou 7 vezes esse ano, a última vez uma ocorrência de 23 horas. Então mostra o quê? Que esses ilhamentos intencionados com qualidade, se nós conseguimos fazer em baixa tensão, o gerador é 80 kVA, uma entrada de energia de 75, nós vamos conseguir fazer em média, já fazemos, inclusive com umas usinas, e é feito em alta. Lá no litoral, por exemplo, a usina de GPS, nós temos ensaios feitos lá para ilhar o litoral inteiro, fora da temporada, né? Com a usina GPS alimentando. Então, o ilhamento é uma coisa, pessoal, de séculos já, que a gente está trazendo esse conceito de microrrede. Para finalizar, então, aqui nós também estamos entrando dentro do processo, né? Não distribuidora, mas a Copel como novos negócios. Nós temos também, na verdade, o Copel Volt é um programa com startups, né? Então a gente tem umas cotas aqui onde a gente está fazendo também, entrando no mercado de cooperativos, né? A Copel está entrando nesse mercado. Nós fizemos a primeira usina nossa de 5 mega solar, acho que é a maior do Paraná, né? 5 mega, lá em Bandeirantes ou Santo Antônio da Patina? Bandeirantes, né? Junto com o pessoal da Intertec. E aqui temos a nossa cota e estamos fazendo esse trabalho aqui, né? Pessoal, era isso. Então, eu queria trazer um pouquinho também a nossa visão do futuro, que eu acho que é mais promissora ainda do que... Tão promissora quanto o crescimento da energia solar, é o que a gente pode extrair em benefício superior, utilizando as novas tecnologias que estão para vir aí. Obrigado. Muito obrigada, Júlio. E agora vamos ouvir o Ricardo Bertoncello, que é conselheiro do CREA Paraná, que mandou um vídeo para a gente. O Ricardo é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em engenharia elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, coordenador do curso de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil do Centro Universitário de Pato Branco. É responsável técnico da SWE Engenharia e Energia, além de perito judicial nas áreas de engenharia elétrica, conselheiro e coordenador adjunto da CEE do CREA Paraná. Vamos ouvi-lo. É um prazer enorme.
Pode ligar o microfone. Lembrando, então, enquanto a gente ajusta o vídeo, que vocês podem enviar as suas É um prazer perguntas. enorme estar aqui com vocês no AB Solar Meeting Sul, mesmo que de forma virtual, não pude estar presente aí em Curitiba no evento, mas espero, aqui através desse vídeo, poder passar para vocês uma visão do CREA a respeito das oportunidades relacionadas à geração solar fotovoltaica. Me permitam compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, então me apresentando, eu sou Ricardo Bertoncello, engenheiro eletricista, formado em 2001 pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em engenharia elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente estou como coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA Paraná e, além disso, atuo como coordenador dos cursos de Engenharia Elétrica e de Engenharia Civil do Centro Universitário de Pato Branco, UNIDEP. Além disso, eu tenho um escritório de engenharia também aqui em Pato Branco, chamado SWE Engenharia e Energia, onde nós realizamos aí projetos elétricos prediais e industriais e também atuamos com projeto e execução de sistemas solar fotovoltaicos. Inicialmente, eu quero apresentar para vocês aqui a nossa Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, para vocês entenderem um pouco como é essa estrutura, né, dentro do CREA, que trata da engenharia elétrica. Bom, a nossa Câmara ela é composta por 24 conselheiros no total. Desses 24 conselheiros, 9 são representantes de instituições de ensino superior, e 15 conselheiros são representantes de entidades de classe. Como eu falei para vocês, eu represento o UNIDEP, Centro Universitário de Pato Branco, né? E aqui vocês podem ver, nós temos representações de diversas instituições, das principais instituições de ensino do Paraná, e também de diversas entidades, das principais entidades de classe relacionadas aí à engenharia e engenharia elétrica. A coordenação da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, atualmente, ela é desempenhada pelo engenheiro eletricista Fábio Bianchetti, aqui ao centro. O Fábio é diretor na Copel Distribuição e um dos responsáveis pelo sistema de aprovação automática de projetos de microgeração, o que facilitou em muito a vida dos profissionais aí para aprovação de projetos, onde a gente consegue aprovar um projeto de microgeração em menos de 5 minutos. Então, Fábio é um dos responsáveis aí por esse sistema na Copel. Aqui à esquerda, nosso assessor técnico, engenheiro eletricista Leonardo Marçal Matias. Leonardo é um extremo conhecedor aí dos assuntos da engenharia elétrica e dos assuntos relacionados à Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, está há mais de 10 anos exercendo essa função no CREA Paraná. E aqui à direita, eu, Ricardo, como coordenador adjunto da Câmara. Bom, quais são as oportunidades, né, que nós, enquanto CREA, vislumbramos aí para esse setor de geração solar fotovoltaica? Eu não vou meter aqui as oportunidades relacionadas a pessoas físicas, a pessoas jurídicas, que creio que essas já estão bem explicadas e todos têm um entendimento claro a respeito dessas oportunidades para pessoas físicas, para empresas instaladoras, para empresas que adquirem esses sistemas, então não vou me ater a isso. Eu quero me ater aqui a uma oportunidade bem interessante do CREA em relação ao poder público. Essa ação é chamada de Agenda Parlamentar e ela visa uma aproximação do CREA com os entes políticos. Ou seja, nesse ano, que é um ano de eleição, né, onde teremos aí eleições para deputados estaduais, para governador do estado, para deputados federais, para presidente, para senador, a agenda parlamentar visa conversar com esses candidatos, fazer um debate com esses candidatos,
apresentando as possibilidades, né, apresentando as diretrizes, ou quais são os encaminhamentos que o CREA entende como importantes para o desenvolvimento do país, e levar esses candidatos para que eles tenham o conhecimento acerca desses projetos, acerca dessas obras necessárias para o desenvolvimento. Dentre os assuntos conversados com esses candidatos está exatamente a geração de energia e, dentro da geração de energia, a geração solar fotovoltaica. Então, nós apresentamos, através de cadernos técnicos, nós estamos elaborando um caderno técnico para a geração fotovoltaica. Então, nós apresentamos aos candidatos, através desses cadernos técnicos, quais são as diretrizes ou quais são os caminhos, o que esses candidatos, depois de eleitos, precisam se atentar para essas ações. Depois de passada a eleição, né, independente de quem saia vencedor no pleito, o CREA volta a conversar com esses agora eleitos para colocar em prática essas ações. Muitos desses eleitos, enquanto candidatos, eles até se comprometem em realizar algumas dessas ações, fazem carta de intenção ou uma carta de compromisso em fazer algumas ações que são propostas aí na agenda parlamentar. Então, é uma forma do CREA aproximar com a classe política para apresentar diretrizes, para apresentar encaminhamentos que, depois de eleitos, esses entes políticos podem adotar. Então, é uma ação muito importante aí que vai estar sendo executada durante esse ano, né, dentro da agenda parlamentar, e no ano que vem, então, no início do ano que vem, depois de passado o processo eleitoral e tendo, então, definido quem são os eleitos, o CREA volta a conversar com esses eleitos, então, para colocar em prática essas ações. Bom, em relação à fiscalização, né, nós temos um plano de fiscalização dentro da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, né, para que essas ações, né, elas sejam executadas de acordo com a legislação. Nós sabemos, né, que o setor de geração solar fotovoltaica, por ser um setor que está em alta, ele chama a atenção de diversos players, e a fiscalização ela precisa estar atenta, porque nem todos esses players têm o compromisso e o conhecimento técnico para a realização desses trabalhos. Então, vamos dar uma olhada nesse plano de fiscalização para o exercício 2022 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Bom, então nós, todo ano, elaboramos esse plano de fiscalização, e dentro, né, um dos itens, o item 2, que é exatamente o plano de trabalho, vocês podem ver aqui que no plano de trabalho 2022, o item 5, ele diz respeito a sistemas de geração distribuída fotovoltaica. Então, tenham a certeza de que a Câmara Especializada em Engenharia Elétrica e o CREA Paraná estão atentos aí para esse assunto, né, ambos atentos para esse assunto de geração distribuída fotovoltaica. Bom, quais são os principais problemas que nós encontramos enquanto CREA em relação a esse assunto de geração solar e quais os encaminhamentos que a gente tem dado aqui internamente? Bom, os principais problemas são de que o mercado de geração fotovoltaica é um mercado em crescimento acelerado. Por si só, isso não é um problema, né? Isso é ótimo que esse crescimento seja acelerado. O problema é que esse crescimento acelerado ele traz alguns inconvenientes, né? Porque ele chama a atenção, como eu falei antes, de alguns players que não estão preparados para atuar nesse mercado. E aí o que acontece é que nós tivemos a entrada aí de diversos players sem o conhecimento técnico necessário para a atuação nesse segmento. E aí, creio que todos aqui, né, nesse evento têm inúmeros exemplos para dar aí de algumas aberrações, de algumas barbaridades
que já viram aí instalações fotovoltaicas, seja desde da fase de elaborações de propostas e orçamentos, onde são prometidas alguns aspectos que não condizem com a realidade, quanto na instalação dos sistemas, né, com diversos erros aí de instalação e diversos problemas técnicos. Nós temos um outro problema bastante grave, que são de empresas executando serviços de engenharia sem o registro no CREA. A instalação fotovoltaica ela é um serviço de engenharia e, por ser um serviço de engenharia, ela necessita que a empresa executora tenha um registro no CREA e tenha um profissional responsável, né, também habilitado e registrado no CREA. Um dos problemas é que nós verificamos diversas empresas executando esses serviços sem o responsável técnico, né, sem registro no CREA e sem um responsável técnico acompanhando essa instalação. Então, diversas empresas aí de manutenção elétrica, algumas empresas de um instalador autônomo, né, que faz pequenos serviços de instalação e manutenção, que começou a fazer serviços de instalação de sistemas fotovoltaicos e cuja empresa não tem um responsável técnico para responder por esse serviço. E um outro problema bastante comum encontrado aí nas instalações é um acobertamento por parte de alguns profissionais de engenharia elétrica. O que caracteriza o acobertamento? Então, essas empresas que estão fazendo as instalações e elas não têm um responsável técnico, elas não são registradas no CREA e não têm um responsável técnico, elas contratam um engenheiro autônomo para se responsabilizar pelo serviço. Acontece que a empresa que vendeu o sistema e que fez a instalação, ela não é registrada no CREA e não tem um responsável técnico. E esse engenheiro terceiro contratado para assumir a responsabilidade pelo serviço, ele, primeiro, não tem vínculo com essa empresa, né, não é responsável técnico por essa empresa, e ele se responsabiliza de forma como pessoa física pelo serviço executado por uma pessoa jurídica. Isso é caracterizado como um acobertamento, porque não foi o profissional de fato que fez a instalação. Ele pode até ter acompanhado a instalação, mas não foi ele que fez a instalação, ou que emitiu a nota fiscal de instalação desse serviço. Ele simplesmente emite uma RT, né, se responsabilizando por um serviço que outra pessoa executou, né, e isso é caracterizado dentro do CREA como acobertamento. Então, esses são os principais problemas que nós encontramos enquanto CREA relacionados a esse assunto. Alguns pontos aí de atenção que nós precisamos ter para esse mercado. A RT que é emitida, né, para projeto e para execução do sistema, ela precisa constar nessa RT que se trata de um sistema de geração de energia elétrica. Nós precisamos entender que a geração fotovoltaica ela não é venda de painéis e inversores e instalação de um equipamento de prateleira. Não, nós estamos tratando de um sistema de geração de energia elétrica. E, como tal, isso precisa aparecer na anotação na RT. Então, existe um campo específico, eu vou mostrar um pouco à frente, lá na RT, que precisa ser preenchido, caracterizando que se trata de um sistema de geração de energia elétrica e não simplesmente um sistema com inversores e painéis, como se fosse um eletrodoméstico, um produto de prateleira. Em alguns casos, né, em vários casos, aliás, para a instalação do sistema fotovoltaico é necessária a ampliação ou mesmo a construção de uma nova entrada de energia, né, porque a entrada de energia atual lá do cliente
ela não atende à potência que vai ser instalada do sistema fotovoltaico. Então, em alguns casos, eu preciso ou ampliar essa entrada de energia ou construir uma nova entrada de energia, às vezes uma cabine em média tensão. Para isso, também é necessário ter um projeto elétrico e uma RT, a não ser que seja, claro, uma ampliação de padrão de entrada em baixa tensão, em que a Copel não exige a Copel ou outra concessionária não exija um projeto ou RT. Mas para os casos em que seja necessário um projeto, também é necessária a emissão da RT para fazer a ampliação ou a construção dessa nova entrada de energia. Outra questão que merece atenção é que, em muitos casos, esses equipamentos, os painéis, são instalados sobre os telhados das edificações. E aí é necessário ter um laudo de suportabilidade do telhado, né? E esse laudo, emitido por um profissional aí da engenharia civil ou da engenharia mecânica, né, atestando que esse telhado tem capacidade para suportar essa carga que vai ser colocada em cima dele. E, é claro, esse laudo ele precisa vir com a devida anotação da RT de laudo de suportabilidade. Em outros casos, onde a usina não é instalada em telhado, mas sim instalada em solo, é necessário verificar a necessidade de laudo de impacto ambiental, né? Se houver impacto ambiental, às vezes alguma nascente ou banhado, ou uma área onde precise fazer a supressão de vegetação, vai ser necessário um laudo de impacto ambiental, e esse laudo também vai precisar estar acompanhado da devida RT. Então, são pontos aí que a gente precisa ter a atenção, né, para instalações fotovoltaicas. Vejo que em todas essas tem a participação de profissionais das engenharias, né, e que garantem aí uma qualidade melhor aí para os empreendimentos. Aquilo que eu falei para vocês sobre ter na RT a anotação do código de geração de energia elétrica, vocês podem ver aqui no item 3, quando vai preencher uma RT no CREA Paraná, é necessário ter esse item execução de instalação, projetos, né, de instalação, execuções de projetos de sistema de geração de energia solar, né, para caracterizar que isso é um sistema de geração e não simplesmente um sistema lá de painéis solares ou afins. O CREA Paraná disponibiliza nesse link abaixo aqui no YouTube um vídeo onde tem um tutorial do preenchimento da RT, como deve ser feito o preenchimento da RT de sistemas de geração solar fotovoltaica. Nós temos também, dentro da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, uma deliberação, a deliberação 24 de 2021, ela foi proferida em setembro do ano passado, né, e que trata de encaminhamentos a respeito de geração solar fotovoltaica. Eu fiz um recorte aqui dessa deliberação de 2 pontos principais, né? O primeiro deles é exatamente no preenchimento da RT conter o código de sistemas de geração de energia, onde tem os complementos hidrelétrica, eólica, nuclear, termoelétrica, solar, né, nesse caso em específico. Então, é preciso anotar esse item, sistema de geração de energia solar, e também quem são os profissionais que podem atuar que podem fazer projeto e execução de sistema solar fotovoltaico. Então, dentre as diversas formações da modalidade eletricista, apontam-se como habilitados os engenheiros que possuam atribuição do artigo 8º da Resolução 218/73, do artigo 2º da Resolução do CONFEA 1076/2016, ou posicionamento individual favorável em ficha cadastral para registro de RT. Ou seja, se não for um profissional da área de engenharia elétrica,
ele precisa passar por uma análise de currículo da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, e aí, se ele tiver cumprido os requisitos, né, disciplinas mínimas para atuação com geração de energia, é dado esse posicionamento individual favorável, onde é anotado no registro profissional dele que ele é habilitado, então, para fazer projeto e execução de sistemas de geração solar fotovoltaica. A fiscalização, normalmente, né, no CREA, ela é vista por alguns como algo ruim, né? Ou seja, o CREA está só fiscalizando ou está atrapalhando a nossa função. Mas vejam que tudo que eu coloquei aqui serve para que a gente tenha profissionais e empresas com um mínimo de qualidade para atuar nesse setor. Ou seja, isso é uma garantia para a sociedade de que as empresas que estiverem atuando, que estiverem fazendo projeto e instalação, elas realmente estão registradas no conselho, elas possuem um profissional também registrado e habilitado, que vai ser o responsável técnico por essas instalações, certo? Garantindo assim que a gente tenha uma maior qualidade e também evitando que leigos entrem nesse mercado e denegrindo a imagem da geração solar fotovoltaica. Como eu falei antes, eu acredito que todos vocês têm exemplos aqui para contar de algumas situações que já encontraram aí em campo, seja desde a proposta até a instalação final, né? Nós vemos em grupos de WhatsApp, e grupos que a gente participa da área de engenharia elétrica, vários vídeos de sistema de telhado que desabou, de inversor pegando fogo, de painéis pegando fogo, e aí quando você vai mais a fundo investigar qual é o problema, às vezes ligações incorretas, falta de proteção ou falta de uma análise lá da suportabilidade do telhado. Então, essa é a função do CREA, né? O nosso presidente sempre fala isso, uma das funções do CREA é proteger a sociedade. E a gente só consegue proteger a sociedade garantindo que profissionais que estudaram para isso, profissionais habilitados, atuem nesse segmento. Então, a fiscalização, ela serve para proteger esse segmento dos maus profissionais e dos leigos que se aventuram a fazer serviços que são destinados aos profissionais de engenharia. Bom, seria isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem aí, podem entrar em contato comigo por e-mail, que está lá dos primeiros slides lá da apresentação da Câmara, ou então podem me procurar aí nas minhas redes sociais, Ricardo Bertoncello, ou então através das redes sociais aí da SWE Engenharia e Energia. Novamente, é um prazer conversar com vocês. A AB Solar é uma associação bastante ativa na defesa dos interesses da geração solar fotovoltaica. Eu sempre acompanho aí os vídeos do Rodrigo se posicionando agora, principalmente em relação à incidência, à mudança dos NCMs e à incidência de impostos sobre os sistemas de geração solar fotovoltaica. Sou um fã aí do trabalho da AB Solar e fiquei muito lisonjado e muito feliz de meu nome ter sido lembrado aí para fazer parte desse grande evento. Muito obrigado a todos, um bom evento e fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Agradecemos ao Ricardo, que participou conosco remotamente. E agora temos mais um palestrante que nos enviou um vídeo. Ele é o Carlos Alberto Oliveira Júnior, executivo corporativo de grandes clientes da Equatorial Energia. O Carlos é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, com MBA em Gestão Empresarial e Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Possui 15 anos de experiência no setor de distribuição de energia, com passagem pelos processos de atendimento corporativo e combate às perdas.
Atualmente ocupa o cargo de executivo corporativo de grandes clientes, como eu disse, no Grupo Equatorial, sendo responsável pela definição das estratégias de atendimento aos grandes clientes, poderes públicos e geração distribuída das concessionárias do Grupo Equatorial. Por gentileza, pode rodar o vídeo dele. Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Alberto. Atualmente eu estou como executivo corporativo de grandes clientes do Grupo Equatorial Energia. Nosso grupo está presente hoje em vários estados do Brasil, nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia. Nós atualmente controlamos 6 distribuidoras de energia elétrica no Brasil, nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Alagoas e parte do estado do Rio Grande do Sul, contemplando a capital, parte do litoral até a região de Pelotas. Nossas distribuidoras atualmente contemplam 24% do território nacional, atendemos 12% dos clientes do Brasil e 7% do mercado de distribuição de energia. Quando se fala de geração distribuída, nós também estamos num ritmo crescente, o número de conexões aumenta cada dia, o mercado realmente está bem aquecido, o que nos desafia a sermos cada vez melhores nesse processo de atendimento aos clientes. Nós temos hoje, nas nossas concessões, quase 80 mil clientes já conectados, gerando sua própria energia na parte de geração distribuída. Se somarmos as unidades beneficiárias, as que recebem os créditos, já são mais de 105 mil clientes nas nossas áreas de concessão. O nosso crescimento é avassalador, mais que dobramos a quantidade de clientes de GDI conectados desde 2019, então a cada ano mais que dobra, e isso nos desafia a ser cada vez melhores no nosso atendimento, a sermos cada vez mais ágeis e também sem esquecer a questão da segurança, que é muito importante. O grande desafio hoje é manter esse equilíbrio entre a distribuição, entre o atendimento, a nova geração distribuída, porque, como eu disse antes, é um segmento que cresce a níveis estratosféricos e isso nos desafia em todos os sentidos, desde planejamento de material, medidores, condutores, demais equipamentos, planejamento de equipes para atender, treinamento, capacitação, dimensionamento correto das equipes, sistemas comerciais, a preparar para atender a nova demanda de forma ágil, pessoal de back-office, teleatendimento, enfim, é um tipo de atendimento novo que está mexendo com toda a estrutura da companhia, nos desafiando a sermos cada vez melhores. Esse segmento cresce bastante e não há previsão a curto prazo de ser diferente. Nós temos aí uma geração de energia que está sendo de forma convencional cada vez mais cara, então nós temos uma tarifa que cada vez mais pressiona o consumidor a buscar formas alternativas de gerar energia. E com o advento das novas civilizações que o governo vem promovendo, nós temos aí painéis solares cada vez mais baratos, linhas de crédito cada vez mais flexíveis para os consumidores, o que torna a energia solar residencial um investimento cada vez mais atrativo. Portanto, esses números crescentes a esse nível, 200%, 300% em alguns estratos, eles vão continuar assim, pelo menos a curto e médio prazo. Para garantir que nós tenhamos uma boa convivência com todos os interessados no mercado, com todos os stakeholders, é fundamental alguns pontos serem colocados em momentos como esse. Estamos aqui reunidos para debater o futuro desse tipo de conexão. Um dos mais importantes é a comunicação. Então precisamos estar cada vez mais próximos dos integradores, das empresas de energia solar, dos projetistas, dos engenheiros, das entidades de classe como a Solar, para nos ajudar a cada vez melhorar a comunicação do consumidor, dos demais interessados. É um tema novo que desperta curiosidade,
Nós temos aí muitas pessoas envolvidas no Brasil todo, em todos os tipos de segmentos, e a comunicação ela precisa ser cada vez mais melhorada. Muitos clientes não têm dúvidas sobre como funciona a energia solar, sobre como funciona a geração distribuída e, porventura, muitas vezes eles vêm até nós com uma expectativa diferente, foi passada informação, foi passada uma realidade que depois da conexão não se concretiza. Então isso é muito importante nós estarmos alinhados para de fato explicar para esses clientes como funciona, o que acontece aqui para frente, deixar muito claro que por enquanto a conta não vai vir zerada porque existe taxa mínima, custo de disponibilidade e outros fatores que podem ocasionar alguma cobrança na conta de energia, ainda que um valor residual. Sobre também faturamento, questão de compensação de um mês para o outro, prazo para receber os créditos que foram gerados em outra unidade consumidora, regras de geração compartilhada, de consórcios, de condomínios solares, regras de autoconsumo remoto. Então, apesar de parecer simples, é um novo segmento que, sim, as pessoas têm dúvidas e é muito importante que nós, a Quatro Mãos, as distribuidoras e vocês que representam as integradoras, as empresas de energia solar, possamos fazer com que o cliente entenda de fato o que acontece, quais os benefícios, né, o que esperar disso, quais as regras de faturamento, as regras de fornecimento, para que todos os processos de migração sejam feitos de forma tranquila, de forma harmônica, e que o cliente entenda de fato o que é que espera dali para frente. Esse é um ponto importante. Outro ponto também, que nós estamos trabalhando cada vez mais em todas as distribuidoras da área equatorial, inclusive no Sul, na CE, é a comunicação com as próprias empresas. Nós estamos atualizando nossas normas técnicas, as normas comerciais também estão sendo atualizadas, e é muito importante que os profissionais que trabalham no setor fiquem atualizados das novas normas, porque essas normas visam, primeiro, cumprir as próprias legislações superiores, tanto técnicas como a NBR, o PRODIST e como também a resolução da ANEEL. A nova resolução 1000, que saiu agora, também traz uma série de mudanças que força a gente a mudar nossas normas técnicas e comerciais. Então é muito importante que os engenheiros, os profissionais do setor estejam sempre atualizados nas nossas normas para que possam fazer o processo de conexão do cliente de forma adequada, respeitando os procedimentos, as normas, os padrões e assim seja feito na velocidade mais rápida possível, para evitarmos deferimentos, evitarmos qualquer tipo de retrabalho que pode atrasar a conexão do cliente. Nós temos nossos canais de atendimento disponível tanto para os consumidores como para os profissionais de energia solar, para que possam tirar dúvidas e garantir, né, que o correto esclarecimento vai ser feito e que nós possamos ajudá-los e ajudar os clientes a terem a sua conexão o mais rápido possível. Então, é muito importante, a gente agradece essa oportunidade para reforçar o nosso compromisso de prestar um serviço da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível. Entendemos que a Absolar e demais entidades do setor e as empresas que instalam, que fornecem a opção do cliente da energia solar, nós temos que ser parceiros, de forma alguma, precisamos andar em caminhos diferentes e o que a gente precisa, o que a gente pede é que essa comunicação seja feita da forma melhor possível e que as dúvidas, os esclarecimentos que possamos prestar para todos sejam colocados. Nós estamos à disposição para qualquer tipo de dúvida, porque, como eu falei antes, esse é um segmento que só cresce, a tendência é continuar crescendo a níveis estratosféricos, a níveis elevadíssimos, e, por outro lado, nós temos também que garantir que o sistema elétrico esteja funcionando de forma adequada. Nós temos que garantir a disponibilidade do sistema elétrico. E tudo isso requer um equilíbrio econômico-financeiro, um planejamento do setor elétrico, planejamento das nossas redes, manter a rede adequada, manter a rede em funcionamento em toda a nossa área de concessão, por si só, já é um grande desafio, porque
O crescimento ainda é muito pontual, às vezes concentrado em algumas áreas. Muitas vezes, para levar energia para novos lugares, o custo é elevado, então é necessário fazer uma engenharia, fazer um planejamento adequado. Aliado a isso, tem a explosão da GD, ou seja, cargas novas, espalhadas, dispersas numa rede que já estava sendo planejada apenas para o consumo. Então, isso faz com que tudo que eu falei aqui antes fique ainda mais relevante quando se trata de garantir o correto funcionamento da rede, né? Então, a GD ela está entrando, ela é uma nova realidade e o nosso desafio de garantir o fornecimento correto, adequado da rede, não só para os clientes que geram, mas também para os clientes que só consomem, o nosso desafio ele fica mais difícil, porém a gente sabe que pode contar com o apoio de todo mundo, o apoio da Absolar, inclusive, para que o planejamento, a comunicação seja feito de forma adequada e assim a gente possa garantir que todo mundo vai ter a sua conexão realizada no prazo adequado e que o sistema vai funcionar de forma adequada para atender todos os nossos consumidores dentro das nossas áreas de concessão. Por fim, deixo aqui aberto os nossos canais de atendimento através dos nossos sites, dos nossos telefones corporativos que vão estar disponíveis para vocês nas nossas áreas de concessão e qualquer dúvida, qualquer necessidade de apoio, a gente se coloca à disposição de vocês para esclarecer essas dúvidas e garantir que a gente tenha um processo de conexão GD, uma expansão da GD nos nossos estados cada vez mais tranquilo. Então era isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e estaremos sempre à disposição. Agradecemos ao Carlos e, neste momento, passo a palavra à coordenadora estadual da Absolar do Rio Grande do Sul, Mara Schoenberg. O diálogo vai ser nós dois aqui, né? Já que os palestrantes virtuais não estão aí para responder as perguntas. E tem algumas perguntas aqui com relação à Copel. Então, uma delas é quando o PEW, Copel, vai estar habilitado para microgeração de até 112 kW pico. Imagino eu que seja com a mudança da 14300. O PW tem nós temos um roadmap de atualizações nele, né? Está sendo bastante demandado. Na verdade, ele nasceu como uma plataforma para análise de projetos elétricos e acabou entrando daí todo o fluxo de GD. E não só essa mudança do 112,5, mas também mesmo sem a resolução ainda, a ANEEL, que tem que vigorar após a lei, nós já estamos com uma matriz de responsabilidades bem grande lá dentro da Copel e pretendemos aí até o mês de julho ter praticamente tudo equacionado. Vai depender, obviamente, de surgir algumas surpresas na resolução. Estava falando ali sobre armazenamento de energia. Tem outro aspecto lá também de serviços ancilares. Como remunerar serviços ancilares? Tem uns assuntos ali que a ANEEL vai ter dificuldade. Precisa de bastante debate, né? Então esses mais cabeludos vamos esperar, né? Agora esses mais triviais aí até julho a gente imagina que consiga equacionar. A gente está no prazo dos 180 dias 180 também, dias. que a ANEEL tem para estar normatizando tudo isso, né? Desafio esses 180 dias. Desafio. Outra pergunta também, vem aqui um elogio bem importante para essa questão da aprovação automática, que eu achei bem interessante, eu desconhecia, né? Que bacana isso, essa agilidade na aprovação dos projetos. E veio um questionamento 2, na verdade, com relação a alguns atrasos nas vistorias. Fala aqui em agência virtual e fala também no prazo de 7 dias. Sim. Temos, né, a gente sabia que um gargalo era a aprovação. No começo era nossa maior reclamação. Nós robotizamos o processo, né? Até foi comentado ali na apresentação do CREA. Sempre quando você robotiza um processo, você tem acaba tendo algumas imperfeições iniciais, né? E muitas situações aí que o projeto
ele é aprovado, sim, de forma preliminar, na hora de pegar a vistoria, às vezes o pessoal acaba identificando algum problema no projeto. Então eu diria o seguinte, que são duas questões. Primeiro, a vistoria vai ganhar tempo quando a gente melhorar ainda mais a qualidade da análise automática, esse é o desafio, tem um ponto aí que está gerando gargalo. A segunda questão é justamente atender às vistorias. Nós temos adotado, já para o grupo B, em algumas situações com sucesso, uma metodologia de encaminhamento de fotos e de vistoria remota. Eu imagino que em algum momento, e dependendo da demanda, a gente vai ter que lançar mão disso para algumas instalações, provavelmente as mais simples, ficando então as instalações com potência maior para uma vistoria mais detalhada. É dessa forma que a gente imagina começar a trabalhar, com uma vistoria remota, com algo que possa dar vazão realmente, porque de atender esse prazo de 7 dias aí, ele acaba ficando difícil. Bem interessante, Júlio. A gente que no Rio Grande do Sul tem lá 2 concessionárias, várias permissionárias, várias cooperativas de energia, passa por dificuldades bem desafiadoras no dia a dia quanto à aprovação de projeto, vistoria, regras específicas em cada local. E se percebe nesse sentido uma evolução bem grande aqui na Copel, em todos esses sentidos, pelas apresentações feitas. E uma outra pergunta que veio aqui é, aí sim já, falando de desafios além dos desafios financeiros e de investimentos atuais, gostaria que compartilhassem quais as tendências e nichos de mercados mais promissores para a região sul do Brasil. Aí acho que a gente pode dividir a resposta, mas é um tema que foi bastante comentado hoje desde a primeira apresentação. É fato que a gente está diante de um cenário aí de revolução, né, no setor de energia solar. E, com certeza, não é mais possível olhar para esse cenário simplesmente como instalação e conexão de um sistema. E, a partir do que fala em armazenagem de energia, a partir dessa mudança regulatória, acredito eu, na minha opinião, que vai ser um grande desafio e um grande crescimento aí nos próximos anos. Importante aí, temos um grupo de estudo dentro da Besolar, estar participando disso mais ativamente, poder estar aproveitando esse nicho de mercado, que é o que me parece, né, a Copel já tem, então, aí alguns projetos nesse sentido e já está com essa visão. Eu acho que um segmento é bem nessa linha que eu explorei na palestra. Acho que vocês têm que ficar atentos, né? Os serviços ancilares, eles funcionam já em outros mercados. Não é novidade você prestar serviço para o sistema elétrico, prestar serviço para alguma determinada localidade, situação. E eu entendo assim que a geração de energia, é ruim você usar esse termo smart para tudo, que ele acaba ficando pejorativo, né? Mas a geração de energia inteligente que compreende uma conectividade entre o que você está gerando, o controle da sua carga e um set points do setor elétrico, quer seja tarifários, quer seja de socorro para o setor elétrico, é algo que vai entrar de forma decisiva. A microgeração, entendimento nosso, falando de tendências e a geração de energia para dentro do consumidor, ela vai fazer parte de um mix onde o consumidor cada vez mais vai ter um sistema de gestão de energia interno, onde você pode estar programando sua atuação, inclusive como microrrede, inclusive desconectando da rede, se for interessante, em alguns momentos, alguns horários. Então, essa é a tendência que eu acho que vai acontecer. Medidor adentro, as instalações vão ficar mais inteligentes, as instalações vão ganhar cada vez mais nível de automação, você vai começar a integrar controle de carga com o eventual controle de geração, e centrar ali o armazenamento, aí sim, pessoal, aí a tendência assim, mais forte, e eu provoco lá na Copel, lá a gente tem lá no quilômetro 3, que é a nossa base maior, né, aqui da Copel, eu sempre faço umas provocações, a gente tem um sistema que simula ser ali uma unidade consumidora, que é independente da rede, né. E aí o pessoal falou, pô, mas você está dando ideia aqui que pode acabar com o nosso negócio. Eu falei, não, é uma provocação considerando o fato que nós vamos ter que nos posicionar. Existe uma possibilidade do consumidor não precisar mais da rede. Pode acontecer. Particularmente, eu acho que isso complementa alguns horários você poder conectar na rede e outros horários não conectar na rede, o que for melhor para ambos os lados, né? A rede está aí,
Alguns falam, não, a rede está aí, já foi paga, foi investido 5 trilhões de reais no sistema elétrico. 5 trilhões de reais, para vocês terem uma ideia. O que nós vamos fazer com isso? Gasta-se para manter esse sistema, e não é barato. Se gastar para manter o sistema for mais caro do que você desconectar, tem mercados que já estão começando a desconexão. Por último, eu acho que vocês têm na mão uma solução de eficiência energética. Nós temos os nossos programas de eficiência energética, inclusive fizemos ano passado a maior chamada pública de projetos do Brasil, 150 milhões em projetos de eficiência energética. 75% dos projetos têm geração de energia. Solução para eficiência energética integrada ao controle das cargas, a geração de energia. E agora estamos abrindo, ontem finalizou uma chamada nossa de eficiência energética para hospitais. Talvez alguém tenha participado indiretamente, aí está em cotações, né? Essa chamada de eficiência energética para hospitais, a ANEEL também, né? Veio da ANEEL isso aí, foi colocado como obrigatória a utilização da geração de energia, como finalidade de eficiência energética. Então veja que a solução da micro e mini geração, em muitas situações, é uma solução de eficiência energética para o consumidor. Isso sem a gente falar em mobilidade elétrica, né? Que é outro item totalmente agregado ao nosso setor aí, que com certeza também a gente vai ter ainda uma grande revolução nesse sentido. E veio uma última pergunta aqui, enviou um comentário sobre a Copel exigir a procuração do lote para os informes de acesso atrasar a solar no Paraná. Desconheço. Eu não sou exatamente aqui da área de conexão. Até eu estava numa conversa aqui, já notei uma questão da agência virtual. Nós temos alguns procedimentos, né? Uns procedimentos que, principalmente em situações que a gente não exige só para geração, exige para carga. Tem alguns municípios aqui, no estado do Paraná, vários deles, que por uma questão de regularização fundiária, não permitem que a Copel faça a conexão normal de carga, sem ter um certo nível de regularização fundiária do imóvel. Então, às vezes, você está num município diferente de outro. Tem exigências municipais para a gente fazer a conexão. Obviamente, para a gente não dar conexão numa situação irregular. Então, não sei a par exatamente todos os documentos necessários. Sei que a gente tem uma certa exigência também para a constituição de consórcios, cooperativas. Não é você escrever ali um documento qualquer, entregar, estou formalizando uma cooperativa. Precisa passar ali por junto, precisa passar por uma formalização. A sequência de documentos. Agora, na questão da geração, né, do lote, né, até mesmo assim, para você conseguir separar, ter duas entradas numa mesma instalação, no mesmo lote, tem uma questão física de separação. Quero fazer várias usinas pequenininhas, porque aí eu faço conexões mais simples, ao invés de ter uma conexão maior. Então, tem uma série de questões que a gente acaba vetando no processo. Obrigada, Júlio, pela participação. Muito importante esses esclarecimentos. Quero agradecer a Liciane, a Bessolar, pelo convite de estar aqui hoje. Vir do Rio Grande do Sul para participar desse evento é motivo de gratidão, poder estar compartilhando, revendo pessoas e conhecendo novas pessoas e trocando experiências aí, inclusive de como funciona em cada estado, é muito gratificante. Muito obrigada pela participação de todos. Nós quem agradecemos a participação, queiram por gentileza retornar então à plateia. E estamos chegando ao final do Absolar Meeting Sul. Muito bom, um dia muito produtivo. E neste momento eu gostaria de chamar ao palco o Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Absolar, e também a coordenadora estadual da Absolar no Paraná, Liciane Ribeiro, para as considerações finais. Por gentileza. Muito obrigado, Juliana. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a quem nos acompanha também digitalmente. Dizer para vocês da minha alegria da gente estar aqui para fazer o encerramento desse evento depois de um dia tão produtivo e tão movimentado, né? Quando a gente assumiu esse desafio de fazer o Absolar Meeting, começando pela região sul, a gente não sabia como ia ser a receptividade de vocês, do mercado, do setor, ainda mais com todos os desafios que a gente anda enfrentando, né, passou nos últimos anos com a questão da pandemia.
Mas eu saio daqui, Liciane, não sei você, quero te ouvir sobre isso, muito contente e muito energizado, eu diria, de ter visto todo esse engajamento do mercado, do setor, os patrocinadores ali também, cheio de pessoas visitando seus estandes, conhecendo seus produtos e serviços, e também a interação. Eu acho que um dos fatores mais importantes de um evento como esse é a gente voltar a interagir, apertar a mão, conhecer, trocar cartão, vocês fazerem perguntas e trazerem as suas dúvidas, as suas sugestões para o debate. Isso faz muita falta. E por mais que os eventos digitais ajudem a diminuir um pouco, né, a distância, o evento presencial é imbatível nesse sentido. Então, estar com vocês aqui discutindo os desafios, as oportunidades, as características da região sul, com quem é da região sul, conhece essa região como ninguém, vive isso no dia a dia, faz toda a diferença para a gente também. A gente traz muitos aprendizados, conhecimentos e experiências desse processo de volta para a Bessolar para fazer um trabalho melhor para vocês na região e para o resto do Brasil também, aplicando esses aprendizados nas outras regiões do país. Antes de encerrar, eu queria deixar aqui o meu convite a vocês, além do agradecimento a todos os nossos parceiros, além do agradecimento especial a toda a nossa equipe da Bessolar, que permitiu a gente viabilizar esse evento, eu queria deixar já o meu convite a vocês para que estejam conosco nas próximas edições, nas demais regiões do Brasil, né? Vai ser uma oportunidade também de interagir com os empresários das outras regiões e, quem sabe, encontrar sinergias aí entre Sul, Centro-Oeste, Sudeste, com o Nacional que a gente vai ter no final do ano, região Norte e Nordeste. Então, esperamos poder encontrar vocês lá. Liciane, qual a sua visão e as suas perspectivas para esse final? Acho que agora sim. Rodrigo, eu agradeço de coração de fazer parte desse time, né? Eu acho que o evento de hoje foi um sucesso, casa cheia, conteúdo de qualidade, todo mundo que veio nos falou, nossa, tirei fotos de todos os slides, estou sem bateria no celular, essa interação foi muito bacana e eu quero agradecer imensamente a equipe da Absolar por escolher, né, Curitiba, a nossa casa. Como a gente viu ali, nós somos o último estado do Sul, estamos batalhando para conseguir recuperar. Então, começar por aqui, ter esse start por aqui é uma grande honra, né, como coordenadora. Agradecer a vinda dos nossos coordenadores queridos aí de Minas, do Rio, a Mara veio do Rio Grande do Sul, enfim, recebê-los em Curitiba, eu acho que é uma grande honra para nós paranaenses, então a gente tem que se sentir orgulhoso. E concordo plenamente de que esse formato regional, trazendo as demandas regionais, a gente trazendo o que a gente está fazendo regionalmente, o que a gente está batalhando pelo mercado, só nos dá mais força e motivação para fazer as reuniões, que a gente saiu daqui e fez reunião também hoje, gente. Então, muita coisa acontecendo no bastidor, reunião de NCM acontecendo aqui, a gente está sempre batalhando por vocês e venham fazer parte com a gente. Eu acho que o que, para mim, é muito claro, muito evidente aí nesses 2 últimos anos, o quanto a gente pode somar e quanto junto tem pressão. O quanto, na hora de eu chegar numa reunião com o governador pedindo que ele elimine o tempo de adesão ao CONFAS, eu e o Rodrigo, ou eu e o Rodrigo mais 20, tem um peso, né? Então, a gente quer representar, continuar representando e participando com vocês. Muitos times de trabalho dentro da Absolar. Ah, mas eu sou desse segmento ou daquele segmento. Tem muito time de trabalho lá dentro. E acho que quem está aqui, com um pouquinho mais de tempo de bagagem, não é mais uma luta anual, é uma luta mensal. Cada dia é uma novidade. A prova-lei corre aqui, agora é NCM, é o IPI, todo dia, né? Estamos aqui nessa empreita já. Quanto tempo nesse viés? E nós, cada um no seu setor, a gente está batalhando demais para que o Paraná cresça, o Sul se desenvolva e a gente tenha a representatividade que o nosso povo tem aí de trabalho, de força, de investimento, que isso também apareça no solar. Então, eu agradeço imensamente. A Celina, beijo no coração, você está de parabéns, o evento foi um sucesso. Para nós que somos de dentro da Absolar, a Celina está sempre no bastidor, então ela, assim, é a grande homenageada do dia.
E ao Rodrigo, meu parceiro querido, que a gente vai em tanta reunião junto, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado. A gente está muito feliz. O resultado para nós foi muito gratificante. Liciane, antes de encerrar, eu preciso corrigir uma grande injustiça da abertura. Ela disse que muito tinha acontecido aqui no estado por conta minha. E foi uma gentileza dela, porque, na verdade, quem faz acontecer no dia a dia é quem está na região. Então, eu queria devolver o seu elogio, merecidamente, porque a gente não estaria chegando até aqui com todas essas conquistas, não fosse pelo seu empenho, pelo seu apoio, e não por acaso a gente está avançando essas pautas aqui no estado e podendo levar esses aprendizados para as outras regiões. Muito obrigado, o orgulho é nosso de ter você como nosso coordenador estadual. Obrigada, querido. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos, gente. Beijo. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Luciane. E desta forma encerramos o nosso evento Regional Sul do AB Solar Meeting. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. E em nome da AB Solar, agradecemos a presença e a audiência a você que nos acompanhou de forma remota. A energia solar cresceu muito na última década e caminha para ser protagonista da energia no Brasil e no mundo. E todos vocês são parte dessa história. O AB Solar Meeting é um evento da Associação Brasileira de Energia Solar. E eu já deixo aqui mais um convite a todos. A próxima edição do AB Solar Meeting vai trazer informações sobre o Centro-Oeste e será em Goiânia no dia 5 de abril. Então, aqui no telão, vocês têm a programação dos meetings deste semestre e pedimos que participem. Pela atenção, muito obrigada. Tenham todos um excelente final de tarde. Até nosso próximo encontro. Tchau.